Ainda de pé, abra comigo 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Vamos fazer uma leitura? Eu vou fazer a leitura em português. John 1, 5 through 10. Eu vou ler em português, você pode acompanhar em inglês na tela. I'm going to read in Portuguese and you can follow in English on the screen. Vamos ler aqui 10 versículos. Let's read a couple verses. Amém? Quantos nós estamos no mês de... Que mês nós estamos? Abril? Maio. Quantos já leram o Novo Testamento inteiro esse ano? How many have read the New Testament this year? Fazer o compromisso de ler? Let's do a commitment to read it. Quanto tempo leva para ler o Novo Testamento inteiro? How long does it take to read the New Testament? Se você começar ele e não parar. If you start and you don't stop, 17 horas. 17 hours. Quanto tempo você é cristão? How long are you a Christian? Quantas horas nós tivemos esse ano só até maio? How many hours have we had until May? Dá para ler, não dá? It's possible to read it. Vamos ler a Bíblia? Let's read the Bible. E eu sempre recomendo iniciar pelo livro de João. And I always recommend to start with John. Por quê? Why? Porque Mateus, Marcos, Lucas, João. Matthew, Mark, Luke, John. João foi escrito para nós. John was written for us. Quando você for ler o livro de João, coloca o teu nome lá em cima, como se você estivesse recebendo uma carta de alguém. When you read the book of John, put your name way at the top, like you're receiving a letter from someone. Deixa eu dizer algo para você como bônus dessa mensagem. Let me tell you something as a bonus for this Eu já message. passei por muita coisa, I've been through many things, mas o que me segura but what holds me é a palavra. is the word. É a palavra que nos levanta, It's the word that picks us up. é a palavra que te coloca no local correto novamente. It's the word that puts you in the right place once again. É a palavra que não te deixa quebrar It's princípios. the word that doesn't allow you to break principles. E claro que o pastor tem a obrigação de ensinar a And Bíblia, of course, the pastor has the obligation to teach the mas Bible, você tem a obrigação de ler but essa you have the palavra. obligation to read it. Amém? Amen. Vamos um acordo aqui, não? Let's make an agreement here. Então o que eu recomendo para você? So what I recommend for you, Leia o livro de João, quarto livro do Novo Testamento. read John, the fourth book of the New Testament. Depois leia 1 João. Then read 1 John. 1 João tem 1ª, 2ª e 3ª João. There is 1st, 2nd, and 3rd John. 1 João tem 5 capítulos. 1 John has 5 chapters. João tem 21 capítulos. John has 21 Estou falando de chapters. 26 capítulos. I'm talking about 26 Para durante essa semana, chapters for this week. você ler pelo menos 2 vezes. I want you to read all those 26 chapters at least São twice. 26 capítulos vezes 2. 26 chapters times 2. Vamos ler? Let's do it. Dá para ler, não? Can we read it? Eu tenho certeza que você vai crescer com isso. I'm sure you're going to grow with that. 1 João vai te dar bases do cristianismo. 1 John is going to give you foundations of Christianity. Quero saber como é que eu posso ser cristão. I want to know how to be a Christian. 1 João. 1 John. Ok? Quero saber quanto Deus me ama. I want to know how much God loves me. Eu sou amado de Deus. I'm loved by God. João. John, Estamos ok, não? are you here? Vamos ler ou não Are vamos? we going to read it or no? Só 5, amém. Only 5 amens. Quantos vamos fazer o compromisso de ler a Bíblia? How many Vamos. can make a commitment to read Amém. the Bible? Glória a Deus. Vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante. 1 John 1, 5 and forward. Vou ler só em português, me acompanha aqui. Just follow on the screen in English. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos a comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos. Verse 1. Chapter 2, verse 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo
Para que não? Gente, eu só vou pregar sozinho hoje aqui. Vamos ver aqui esse lado aqui. Para que não? Aqui agora. Para que não? For you to not Agora todos sin. juntos. Para que não? Now for everyone, Então vamos ler o versículo de volta. Filhinhos. Chapter 2, verse 1. chapter 2, verse 1. Filhinhos. Children, Estas coisas these things vos escrevo. I write to you, Para que não? so that you will not sin. Se todavia alguém pecar, But if anyone does sin, temos um advogado. we have an advocate E ele está junto ao Pai. with the Father. Qual é o nome dele? What's his name? Qual é o nome dele? Jesus Christ. Eles não tomaram café de manhã. You guys didn't take your coffee. Café de manhã não. No coffee? Qual é o nome dele? What's his name? Jesus Christ. Jesus Cristo. Christ. É o justo. He is the righteous one. Segundo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. He E is não, the atoning sacrifice for our sins. e não somente pelos nossos próprios, pode ir acompanhando ali. E não somente just pelos follow nossos along. próprios, não somente mas ainda pelos de todo mundo inteiro. Sabia que o sangue de Jesus pode perdoar os teus pecados? São muitos. Did you know that the blood of Jesus can forgive your sins? Is it a lot? E pode perdoar do mundo inteiro. And he can also forgive Todo all aquele the que sins receber a of the Cristo world. como Salvador. Todo aquele que receber a Cristo como Everyone that Salvador. accepts Jesus as their Savior. Versículo 3. Verse 3. Sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos os que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Fecha os teus olhos. Close Diga, your Pai, eyes. Say, Father, Pai, Father. fala comigo. Say, speak with me. Eu quero aprender. I want to learn. Eu quero entender. I want to understand. Eu quero receber I want to receive perdão dos pecados. forgiveness of my sins. Trabalha no meu coração. Work in my heart. Liberta-nos hoje. Deliver me today. A tua palavra, Your word, através do conhecimento, through the knowledge, traz libertação. gives me deliverance. Amém? Amen. Tome assento, mas tome assento ligado comigo. Take a seat, but stay connected. O perdão dos pecados. Forgiveness of sins. O que é o perdão dos pecados? What is forgiveness of Hoje é um sins? culto de Santa Ceia. Today is a communion service. Isaac, me dá um copinho para mim, fazendo favor. Hoje é um culto de Santa Ceia. This is a Holy Communion service. E durante os cultos de Santa Ceia, eu já participo deles há muitos anos. And during communion service, I participated for many years. Se voltamos à história da igreja, If you go back the story of the church, a igreja, a minha origem é a Assembleia de Deus. I started in the Assembly of God. E houve um momento em Santa Catarina, And there was a Curitiba, moment Paraná, in Curitiba, Paraná, in Brazil, que você não entrava num culto de Santa Ceia a menos que você fosse membro da igreja. that you would not be able to enter a communion service unless you're a member of the church. Era o culto cheio. And the service is packed. E durante a ministração, And during the ministration, o pastor era muito objetivo e direto. the pastor had one objective. Se você está em pecado, não tome a Santa Ceia. If you're in sin, don't take the communion. E eu me lembro desses cultos. And I remember these services. Eu lembro que as pessoas que haviam pecado durante aquele mês eram apresentadas no altar. I remember that during that service, the people that had sinned during the month would come and be presented on the altar. Naquela época, a igreja tinha muitas regras que hoje não se vejam muito ativas. During that time, there were some rules that nowadays we don't see anymore. Poucas igrejas hoje obedecem esses mesmos tipos de regulamento. Few churches obey these same regulations. Exemplo, Example, um deles, mulheres não podiam cortar o cabelo. one of them, the woman couldn't cut their hair. São regras que foram impostas pela igreja. It was rules that was placed by the church. Talvez até por uma falta na revelação, Perhaps because of a lack of revelation. mas logo após a igreja viu que isso não era uma regra bíblica. But soon the church figured out that that isn't a biblical
rule. Mas como a igreja havia sido educada dessa maneira, But since the church was taught that way, eles mantiveram isso por muitos anos. they kept that for many years. Eu lembro que nós tínhamos um grupo que cantávamos no louvor. I remember that there was a group that was on the worship. Não era o baterista, There was the drummer, era o guitarrista. there was the guitar player. O baterista, ele entrou em disciplina, ele foi apresentado no domingo porque ele jogou bola dentro do quintal de casa. The drummer in my church way back then, he was on stage because he was playing soccer and they condemned him for that. O dirigente da igreja foi visitar o baterista no dia errado. certo. One of the members of the church went to visit the drummer on the wrong day. E esse dia ele estava jogando bola And this day he was playing soccer com os seus sobrinhos. with his nephews. E ele entrou em disciplina por isso. And he got in trouble for this. E a disciplina era anunciada no altar, como eu estava dizendo. And his consequences, he was going to be showed on the altar. Quando nós iniciamos o ministério, When we started the ministry, Deus me mostrou muito claro God showed me very clearly. sobre a Santa Ceia, He gave me a revelation sobre o about the Holy significado Communion, da Santa Ceia, about what is the meaning of Holy sobre a Communion, importância da Santa the Ceia. importance of it. Por isso você já deve ter ouvido muitas vezes eu falar que o culto mais importante da igreja é a Santa Ceia. That's why you've heard me say so many times the most important service of the church is the Holy Communion service. Não é a conferência anual, It's not the annual conference, mas é a Santa Ceia que nós temos uma conferência mensal. but it's the Holy Communion, which is a monthly conference. E verdadeiramente, quando olhamos o significado e olhamos para a palavra, And truly, when we look at the word and the meaning, poderíamos ler poderíamos tomar a Santa Ceia todos os domingos ou todos os dias. we could take the communion every week, every Sunday. Não tem nada contra isso na palavra de There's Deus. nothing against that in the Word of O God. motivo que não tomamos é que não queremos ter isso de uma forma muito familiar. The reason we don't do it is that we don't want it to be something that we get familiar with. Fizemos todo domingo, isso vai ficar algo muito repetitivo. If we do it every Sunday, it's going to get repetitive. Mas se você quiser fazer um propósito na sua casa, dizer 40 dias eu vou tomar ceia, 40 dias com minha esposa, com a minha família. But if you want to do a commitment with your wife and your family that A you want to Bíblia- take communion 40 days, A Bíblia não vai contra the isso. Bible doesn't go against that. Nós fazemos uma vez por mês. We do it once a month. O significado é o mesmo. The meaning is the same. As formas dos cultos mudaram. The way of the services changed. A igreja, ela tomou um momento de novas informações, The church has received new information, revelações, revelations, e a igreja começou a crescer com isso. and the church began to grow with that. Remover alguns rituais dentro do culto. We removed some rituals in the service. Remover algumas regras por se notarem que não estão na Bíblia. Iniciou-se novas comunidades. Some rules that were incorrect were removed and new communities were built. E a igreja hoje, alguns chamam que é a era moderna da igreja. And some people call the church now the modern era of the church. Estou dando um feedback para você poder entender. I'm giving you a backstory so you can understand. O que acontece? What happens? Algumas regras realmente foram criadas por homens, Some rules were truly created by men. mas eu também, voltando atrás e observando esses cultos que tínhamos, But also looking back and observing the services that we had, eram cultos que tinham muito respeito, there were services with a lot of respect. eram cultos que tinham muitas regras. There were services with a lot of rules. Esse amigo meu, esse baterista, This friend of mine, the drummer, ele nunca mais voltou a tocar bateria. Perdão, ele tocava baixo. Ele nunca actually mais voltou a tocar baixo. he was a bass player and he never went to play the bass again. É um dos melhores amigos meus de infância. He was one of my best friends from my Ele childhood. nunca mais subiu no altar porque um dia ele tomou uma disciplina errada. He never went back on the altar because he was disciplined in a way he didn't enjoy. Eu pude ver muitos amigos meus deixarem a igreja e nunca mais voltarem por ter sido colocado como disciplina em algo errado que eles fizeram. I saw many of my friends get disciplined and left the church and didn't come back because of the way it was. Eu concordo que muitas regras estavam erradas. So I agree, many of the rules were incorrect. A forma de ser conduzido, The way that the service was conducted, na forma que eu vejo hoje, the way that I see it today, eu concordo. I agree. Porém, But nós também não podemos tirar os bons momentos we cannot remove the good moments que a igreja tinha nessa that the época. church had at that time. A igreja era uma igreja de muita oração. The church was a church of a lot of prayer. A igreja nesse momento, apesar de ser um dia que só entrava se fosse membro, Even though it was a service that only the members could enter, mas era cheia, but it was packed
Porém, não se tinham muitas comunidades naquela época. But there was not much community at that time. Mas havia um respeito com o culto de ceia. They had such a respect with the communion service. Alguns pastores ainda me chamam e falam comigo, pastor, o que fazemos quando sobra a ceia? Some pastors would even ask me, what do we do when there's communion cups left? Porque antigamente nós enchíamos os copinhos. Because back then we would pour the cups. Hoje vem pronto, né? Now they come ready. Então as pessoas com um temor muito grande sobre a ceia, Because they were so they respected the communion so much. queriam saber o que fazer depois do culto They com wanted a to ceia know- que sobrou. What do we do with the communion that was left after the service? Um respeito, Such a respect, zelo. such a zeal. E esse zelo obviamente não pode se tornar algo acima da revelação. And this cannot be something that's bigger than the revelation. A importância da Santa Ceia 50 anos atrás é a mesma de hoje. The communion service's importance back then is the same as today. A importância da Santa Ceia há 1000 anos atrás é a mesma de hoje. The communion 1,000 years ago is the same as today. E a primeira ceia foi Jesus com os seus discípulos. And the first communion was Jesus with his disciples. Portanto, o que eu quero trazer? That's why I want to bring Ainda se carrega-se uma culpa. a teaching that we still carry a guilt. Se você está em pecado, If you're in sin, você não pode tomar a Santa Ceia. you can't take communion. E todos nós carregamos uma culpa de algo, talvez durante a semana. And we all carry something, maybe a guilt of something from this week. E existem situações, And there are situations, pecados, sins, nos afastam de Deus that separate us from God e nos mantêm afastados. and maintain us separated. Como é a nossa vida em relação à ceia? How is our life in relation to the communion? Poderíamos tomar todos os dias? Could we take it every day? Poderíamos manter uma vida de comunhão com o Senhor diária? Could we keep a life of communion with the Lord every day? Esse é o objetivo da Santa Ceia. That's the objective of the communion. Então, qual é o ponto? So what's the point? O ponto é eu saber o que eu vou fazer com o meu pecado. The point is knowing what I'm going to do with my sin. Se eu tomar a Santa Ceia em pecado, If I take the communion in sin, isso aqui não vai ser um veneno para me matar. this is not going to be a poison. Mas a palavra de Deus diz But the Word of God que says devido a isso, that because of the sin, há muitos fracos e doentes. there are many weak and sick people. Porque não estão tomando da maneira correta. Because they're not taking it in the right way. Em outras palavras, In other words, se eu tomo isso em pecado, if I take this in sin, não vai ter efeito nenhum na minha vida. it won't have any effect in Não my vai ter life. mudança na minha vida. It won't have any change in my life. Não vai me curar das minhas enfermidades. It's not going to heal me of my sins. Não vai me libertar dos meus pecados. It's not going to deliver me. Eu preciso tomar isso da maneira I correta. need to take this in the right way. E qual é a maneira correta? And what's the right way? A maneira correta é entender que nós precisamos que os nossos pecados The right way is understanding that our sins, sejam perdoados. we need to understand that our sins need to be forgiven. E quando nós lemos o texto que lemos de João, And when we read the text in John, nós lemos, filhinhos, não pequeis, we read the verse that said, children, mas don't se sin. pecar, But if you sin, não peques, don't sin. mas se pecar, But if you sin, se pecar, if you sin, a pergunta é, the question is, e eu lembro desses dias de domingo que eram cultos de ceia. and I remember these Sunday services on communion. Aliás, voltando lá atrás, a ceia era no sábado. Actually, going back then, the communion was on Saturday. No sábado, todo mundo passava jejum pedindo perdão dos pecados do mês. On Saturday, everyone would be fasting, asking for forgiveness for their sins from that month. E aqui eu vejo um outro erro, And here I see another mistake, porque nós somos chamados para andar em comunhão com o Senhor em todo because we're called to walk in communion with the Lord every, tempo. Sim ou não? all the time, Tem right? alguém aqui comigo ou não? Is there anyone here with me? Tem alguém me entendendo? Estou Is there anyone muito rápido. understanding me? Cara. Am I too fast? O que eu preciso entender? What do I need to understand? Que os meus pecados, That my sins, eles não podem ser a minha vida. they cannot be my life. A minha vida não pode ser uma vida de pecado. My life can't be a life of sin. Eu vou repetir. I'm going to repeat. A minha vida não pode ser uma vida de pecado. My life can't be a life of sin. Se pecar, If we sin, então eu preciso aprender a me educar then I must learn to educate myself
que eu devo criar um estilo de vida como cristão that I need to create a lifestyle as a Christian para fugir do pecado. to run from sin. Eu vou fugir do pecado. I'm going to run from sin, Mas quando eu não consigo fugir, but when I can't run anymore, então, se eu não consigo fugir, if I can't run, eu peco. then I sin. E quando eu peco, And when I sin, o que eu devo fazer? what should I do? Alguém me responde. Someone answer me. O que eu preciso fazer quando eu peco? What do I need to do when I sin? O que eu preciso fazer quando eu peco? What do I need to do when I sin? Preciso me arrepender, sim ou não? I need to repent, right? E o que é arrependimento? And what is repentance? O que é arrependimento? What is repentance? Arrependimento, olha para os irmãos do lado e me ajuda a pregar. Diga assim: arrependimento Look to the brother next to you, say repentance é tomada de nova decisão. is taking a new decision. Em outras palavras, In a other vida, words, se eu estou me arrependendo de algo, when I'm repenting of eu something, estou decidindo que eu não vou voltar mais nisso. I'm deciding that I'm not going to go back to it. Eu não posso, eu poderia recomendar que você não durma com o pecado por outro dia. I could recommend that you don't sleep knowing that you sinned for the next day. Imagina, tu vai passar 8 horas dormindo em pecado. Imagine you're going to spend 8 hours sleeping in sin, E Jesus vem nessas 8 horas. and then Jesus comes back on those 8 E você hours, está dormindo. and you're sleeping. Mas hoje eu digo para você, But now- nós não devemos passar de um minuto para o outro Now I say that we shouldn't spend a minute to the next convivendo com o pecado. living with the sin. Eu preciso aprender a me arrepender. I need to learn how to repent. A vida do cristão é uma vida de arrependimento. The life of a Christian is a life of repentance. A vida do cristão é uma vida de tomadas de novas decisões. The life of a Christian is a life of taking the right new Eu decisions. preciso transicionar I need to transition para um novo estilo de vida. to a new E lifestyle. qual é o estilo de vida? And what's the Um lifestyle? estilo de vida longe do pecado. A lifestyle away from sin. Então eu vou criar ambientes que me façam fugir desse pecado. So I'm going to create environments that are going to make me run from Exemplo. sin. Example. Evite lugares que te Run away facilitam pecar. Run away from places that are going to make you sin. Evite lugares Go away from que te places facilitem a pecar. that allow you to sin more easily. Dá mais algum exemplo para mim aí. Give me another example. Evitem amigos Go away from friends que te levam a pecar. that take you to sin. Ah, eu gosto dele. Oh, but I like them. Ah, ele é uma gracinha. He's such a nice person. Mas toda vez que eu tô com ele, But every time I'm with him, é um carvão, eu volto pesado de pecado. I come back heavy with sin. Não é um amigo para você. It's not a friend for you. Evite relacionamentos Go away from que relationships te levam a pecar. that take you to sin. Quantos estão me entendendo? How many understand me? Porque eu estou criando um estilo de vida diferente. Because I'm creating a new lifestyle. A sua casa, ela tem que ser observada. Your home, you need to observe it. O que tem na tua casa What does it have que facilita o pecado? that allows sin more easily? Geralmente não se fala muito sobre pecado, Normally we don't speak a lot about sin, mas hoje é culto de Santa Ceia. but it's communion service. E culto de Santa Ceia, a gente já vinha pro culto. And in communion service, we would already come to the service. A Poliana é novinha, mas ela cresceu na igreja também. Poliana is young, but she also grew up in this. E eu não sei se é do tempo, Poliana, do teu tempo. I don't know if you remember, No culto de Santa Ceia, in the communion a service, gente já sabia que a mensagem ia ser aquela mensagem. we already knew that the message was going to be tight. De vez em quando nós jovens já brincávamos e levávamos um pouquinho de azeite. Us young people would bring some oil. O pastor vai descer o chicote hoje. Oh, because pastor's going to put Passar um down the whip. azeitezinho para levar. Let's bring some oil. Porque o culto de Santa Ceia é um culto de ensino. Because the communion service is a service of teaching. É um culto de purificar a It's a igreja. service of purification. O que está errado nisso para o que Deus trouxe para mim What's wrong with this, what God brought me, é que não é só o culto de Santa Ceia. is that it's not just the communion service. Todos os cultos, Every service, todas as manhãs, every todos morning, os momentos. every moment, Eu preciso andar em comunhão com Deus. I need to walk in communion with God. Deus estabeleceu a Santa Ceia God established the Holy para Communion nós darmos um pause. so that we could take a stop. Existem coisas que eu preciso mudar na There minha are vida. things that I need to change in my life. Existem coisas que eu preciso novo estilo de vida. There are things that I need a new lifestyle. Eu preciso transicionar minha mente. I need to change my mind.
E se eu não transiciono a minha mente, And if I don't transition my mind, dá uma vida de cristão. a life as a Christian, Eu vou viver como se eu estivesse no mundo, I'm going to live like I'm in the world, dentro da igreja. inside of the church. Vamos dar um exemplo claro. Let's give a clear example. O último casal que casou agora foi o Mateus e a Sara. The last couple that I saw get married is Mateus and Sara. Mateus, 24 anos, filho. 24, 25. Mateus 25, 25 anos solteiro. 25 years single, Casou. got married. Quanto tempo? Tem um mês já? Um mês. 1 month. A mente do Mateus Mateus's mind era uma mente de solteiro. was a single mind. Saía com os amigos, He would go out with his friends. ia na He igreja. would go to church. Cristão, mas solteiro. He's Christian, but he was A mente single. da Sara, Sarah, solteira. her mind was Os dois single as well. casaram. Now they're married. A mente deles agora precisa transicionar de solteiro a casado. Their mind now needs to transition from single to married. Eles não podem viver como casados, They can't live like married. ou melhor dizendo, casados viver como solteiro. They can't live married, but the mind of single. A mente tem que The transicionar mind needs to transition pela mudança que você tomou a decisão de fazer. because of the change that you took, the decision that you took to change. Vocês não estão entendendo não. I don't think you're understanding. Cutuca o teu irmão aí e diga assim, você está forçado aqui, não? Poke the person next to you and say, "Are you forced to be here?" Cutuca o teu irmão e diz assim, você foi forçado a aceitar Jesus? Poke the brother next to you and say, "Were you forced to accept Jesus?" Vamos perguntar para o Mateus para ver se vocês entenderam o que eu estou falando. Let me ask Mateus so you could see if you're understanding. Vocês foram forçados a casar? Were you forced to get married? Casaram por decisão própria? You got married because you wanted to. Vocês foram forçados a aceitar Jesus? Were you forced to accept Jesus? Aceitaram Jesus porque quiseram aceitar? No, Sim you ou não? accepted because you wanted to. Olha para o teu irmão do lado e diga, tem um pacote nisso. Look at your brother next to you and say, "There's a package that comes with that." Eu quero ser cristão, I want to be a Christian, mas eu não quero transicionar. but I don't want to transition. O mundo está cheio disso. The world is so full of that. Ah, não, eu quero ser cristão do meu jeito. No, I want to be a Christian in my way. Não existe o meu e o seu jeito. There is not my way and your way. Existe o jeito bíblico. There is His way. Então eu preciso transicionar a minha mente. So I need to transition my mind. A Bíblia nos dá muitas promessas. The Bible gives us so many promises. Eu tenho 66 livros de promessas. I have 66 books of promises. Fora isso, eu tenho o Espírito Santo me dando promessas diariamente. And even more than that, I have the Holy Spirit giving me promises daily. Existem muitos benefícios do cristianismo. There are so many benefits of E Christianity. eu posso decidir, sou cristão ou não sou cristão. So I have to decide, am I a Christian or am I not? Lelis, Lelis, você é cristão? are you a Christian? Paulo, Paulo, você é cristão? are you a Christian? Eu soube que quando você conheceu ela, você não tinha Jesus. I heard that when you met her, you didn't want Ela te Jesus. levou para Jesus. And she brought you to Jesus. Você decidiu. You decided. E aí você transicionou. Then you transitioned. Ninguém vai ser obrigado a tomar a Santa Ceia hoje. No one is going to be obligated to take the communion Mas today. existe um parâmetro. But there is a parameter. Isso aqui não pode se misturar com pecado. Isso aqui não pode se misturar com This pecado. cannot be mixed with sin. Vamos dizer que aqui é o pecado. Let's just say that this is sin. O homem tomou o pecado. Man took the sin. Quando ele peca, When they sin, o pecado está dentro dele. sin is inside of them. Deus ama o homem, não? Does God love the man? Deus os ama, não? God loves us or no? Quantos sabem que são amados por Deus? How many know that they're loved by God? Ok? Agora, Deus olha para o homem Now God looks at the e man fala, Jair, eu te amo. and says, Jaden, I love you. Mas dentro de você está o pecado. But inside of you, there's a Como sin. é que eu vou matar o pecado sem matar o Jair? How am I going to kill the sin without killing Jaden? Essa é a situação do homem com o pecado. That's the situation of man with sin. Por isso eu preciso, vem cá, Isaac. That's why Isaac. Por isso eu precisava no Antigo Testamento That's why in the Old Testament, de um cordeiro, we needed a lamb, um animalzinho an animal sem nenhuma mancha. without any blemish. Então você vê o texto So you see the text que você transferiu o teu pecado para dentro do cordeiro. that you had to transfer your sin to the lamb. Então o texto diz que eles colocavam a mão sobre a cabeça desse cordeiro, So the text would say that they would put their hand on the head of the lamb. o pecado saía de dentro do homem, agora ia para dentro do cordeiro, The sin would leave the man and go into the lamb. e agora o cordeiro, ó, Now the lamb, he had to die.
O inocente cordeiro vai ter que morrer por causa do meu pecado. The innocent lamb is going to have to die for my sin. Isso se chamava This was called quando nossos pecados eram cobertos. when our sins were covered. No Novo Testamento, In the New Testament, nós temos um cordeiro, não vários. we have one lamb, not many. Eu não preciso mais ir lá comprar um cordeiro sem mancha. I don't have to buy a lamb that has no blemish. Eu tenho um que já se deu por mim. I already have one that died for me. A Bíblia chama ele Jesus Cristo, o justo. And his name is Jesus Christ. O cordeiro, The lamb, ele morreu na cruz pelo meu pecado. he died on the cross for me and your sins. Eu preciso, Jaira, vem cá, filho, vem cá, Jaira. Jaden, please. O amor de Deus é tão grande com Jaira. The love of Jesus is so big in Jaden. E agora o Cristo que foi crucificado, And now Christ who was crucified, está aqui crucificado. he's here crucified. Até uma coroa tem aqui. He even has the crown. Eu preciso transferir I need to transfer o pecado my sins para o cordeiro, to the lamb para que Deus possa olhar para ele so that Jesus can look at him, e ver ele de novo sem o pecado. so God can look at him pure again. Tá aqui, gente. Are you here? Esse pecado, This sin, ele é uma transgressão. it's a transgression. E essa transgressão And this transgression vai atrair tudo que você pensar de coisas más. will attract all the negative things you can think O of. mal atrai o mal. Evil attracts evil. As coisas de Deus atraem as coisas boas. The things of God attract good O things. mal atrai o mal. The evil attracts evil. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. The word of God says an abyss attracts another one. Que tipo de pecado nós temos? What kind of sin do we have? Pensamentos são pecados? Are thoughts sins? Hã? Sim ou não? Yes or no? Então ele precisa cuidar que tipo de pensamento que entra na cabeça. So that means he has to take care of the thoughts that enter his Está head. aqui, igreja. Are you here, church? Existe como você sair o dia de manhã. Jaira, me responde. Is there, Jaden, answer me. If you can live in the morning, your house, Você consegue sair da sua casa hoje a whole day e passar o dia and no sin. e não pecar? Is that possible? É possível. Ele está falando a verdade. He's saying the truth. Por isso nós temos aqui, ó, That's why we have the cross. Jesus. Jesus, Ele morreu por mim e por você. he died for me and you. O sangue The blood é o que estabelece a nossa vida. is what stabilizes our life. Estar em Cristo. Being in Christ, Vou colocar Cristo I'm going to put Christ dentro de mim. inside of me. Quando eu tomo a Santa Ceia, When I take the Holy Communion, eu estou recebendo o perdão de Cristo. I'm receiving the forgiveness of Christ. Esse é o objetivo. That's the objective. Mas eu preciso entender algo aqui. But I need to understand something here. Se eu não me arrependi, If I didn't repent, se eu estou tomando isso daqui e simplesmente jogando toda a responsabilidade para Ele, if I'm taking this and just throwing the responsibility on Him sem tomar a minha responsabilidade, without taking my own responsibility, então isso aqui vai ser simplesmente um suco de uva. so this is just going to be a grape juice. Porque muitas pessoas não tomam a Santa Ceia Why do many people not take the communion? porque se sentem culpas dos seus pecados. Because they feel guilty of their sins. E isso é um trabalho do inimigo. And that's the work of the enemy. Ele quer que você sinta culpa. He wants you to feel guilty. Se você começar a sentir culpa do pecado, você vai começar a nem pedir perdão mais dos pecados. If you start feeling guilty about your sin, you're not even going to ask for forgiveness anymore. Olha pro teu irmão do lado e fala, quantas vezes você errou ontem? Look at your brother next to you and say, how many times did you mess up Tá yesterday? bom, não precisa responder não. No, só, you don't have to answer. só para te lembrar. I'm just reminding you. Quantas vezes você errou How ontem? many times did you mess up yesterday? Olha para tua esposa, teu Look at your esposo, wife, você your que tá husband. casado. Quantas vezes ele ou ela errou com você ontem? How many times did he or her mess up with you yesterday? Tem alguém me entendendo aqui? Is there anyone that understands? O que eu preciso fazer? What do I need to do? Existe perdão de pecado sem arrependimento? Is there a forgiveness of sins without repentance? Existe não? Does that exist? Toda vez que eu vou pedir perdão, eu preciso me arrepender. Every time I'm going to ask for forgiveness, I need to repent. E lembrar que Cristo morreu na cruz. And remember that Christ died. Hoje ele é nosso advogado, On the cross, he is our advocate now. mas um dia ele vai ser o nosso juiz. But one day he will be our judge. Hoje ele é nosso advogado. Today he is our advocate. E a Bíblia descreve ele como justo.
And the Bible calls him just. Rapaz, nós temos hoje, final dos tempos, muitas opções. Oh, but in the end times, you have so many choices. Muitas opções para pecar. So many choices to sin. Ele é justo. He's just. Ele sabe o tempo que nós estamos He vivendo. knows the time we're living. Quem sabe a paciência dele conosco é diferente. Maybe his patience with us is different, Só que o método não muda. but the goal does not change. Eu preciso me arrepender I need to repent e estar em Cristo. and be in Christ. Perdoar todo dia. Forgive every day. Aí eu vou deixar para pedir perdão no próximo dia de ceia. I'm going to wait to ask for forgiveness next communion. Eu garanto que quem sabe talvez antes que o dia termine você vai ter que pedir perdão novamente. Maybe until the end of the day you're going to have to ask for forgiveness again. Eu não posso viver com pecado dentro de mim. I can't live with sin inside me. Eu preciso me arrepender I need to repent diariamente. daily. Obrigado. Quantos me entendem o que eu estou falando? How many understand what I'm saying? O que é o perdão dos pecados? What is forgiveness of sins? Escreva, por favor, se você quiser. Write it down if you can. Perdão dos pecados é um ato de amor de Deus. Forgiveness of sins is an act of love of God. O perdão do pecado, Salmo 113, 12. Vamos correr os versículos rapidinho. Salmo 113, 12. Psalm 113, 12. 103, 12. 103, 12. Aí. De nós, Ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. As far as the east is from the west, so far he removed our transgressions from us. Eu gosto mais dessa versão aqui, a transgressão. I like this version here, transgression. Ele afasta a transgressão, He pushes away transgressions como se fosse do Oriente ao Ocidente. as far as the east from the west. Ah, por que Deus quer que eu me arrependa dos meus pecados? Why does God want me to repent of my sins? Isso prejudica a Deus? Does that make God worse? Não, No. prejudica nós. Não é mal para Deus, é mal para mim. It doesn't harm God, it harms us. O pecado me atrai transgressões. Sin attracts transgressions. O pecado me traz coisas ruins. Sin brings bad things to me. Viver com o Senhor me atrai coisas boas. Living with the Lord brings good things. Como o Oriente e o Ocidente. As far as the east is from the west. Já escutaram aquele ditado? Parece que tudo dá certo para ele. Have you heard that saying, oh, it seems like everything is good for Oh, him? esse camarada é um camarada de sorte. Oh, this person is a lucky guy. Não, No. porque a bênção do Senhor está sobre ele. No, the blessing of God is over them. Quando eu estou com o pecado, a transgressão está sobre When ele. I'm with sin, the transgression is over O me. pecado é destruidor. The sin is destructive. O pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele tem um salário. The Bible says that sin has a E salary. o salário do pecado é o quê? Wage. What is the wage of sin? So this is not a game. Então isso não é um jogo. O pecado te destrói. The sin destroys you. Destrói a tua casa. It destroys your family. Destrói tua família. It destroys your house. Traz maldição para tua vida. It brings curses Traz in your miséria. life. It brings misery. Traz enfermidade. It brings sickness. Traz mau casamento. It brings a Destrói o teu casamento. messy marriage. Destrói os teus It filhos. destroys your children, your Destrói tuas family. finanças. It destroys your Destrói tua finances. vida com Deus. Destroys your life with God. Destrói tudo na tua It vida. destroys everything in your life. O pecado é terrível. Sin is terrible. Não existe câncer que possa se comparar com o pecado. There is no cancer that can compare. Número 2. Number Isaías 2. 1:18. Isaiah 1:18. 1:18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Nenhum pecado é grande demais para não ser perdoado. No sin is big enough Para ser perdoado. that it can't be forgiven. Número 3. Number 3, Deus apaga e esquece. God erases and forgets. Miqueias 7:18-19. Micah Miqueias 7:18-19. 7:18. Que outro Deus assemelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu amor. Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Próximo versículo. Next verse, 19.
Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre os teus pés, lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all of our iniquities into the depths of the sea. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, When we truly repent, os pecados são removidos our sin is removed e jogados no abismo. and thrown into an abyss. Aquilo que está te destruindo, What is destroying you, a maior libertação que você, a maior cura que você pode ver, the greatest você possa healing ver, that you can have, uma pessoa ser curada de um câncer, o câncer está dentro da pessoa. the person is healed of a cancer. Eu lembro de uma moça que o pastor Alex trouxe aqui, na época ele não era pastor ainda. I remember a person that Pastor Alex brought here once. He wasn't a pastor O yet. púlpito da igreja era aqui. The service was here. A moça veio porque ela estava com câncer e teria uma cirurgia na quinta-feira. The girl came because she had cancer and she was going to have a surgery on Thursday. E Deus havia curado a Beatriz 2 ou 3 meses antes. And God had healed this lady 2 or 3 months Beatriz, before. a Beatriz. 2 or 3 months Que ela before. vive em Nova York hoje. Now she lives in New York. Como Deus curou a Beatriz? How did God heal Beatriz? Quando a Beatriz veio para mim orar, When Beatriz came for me to ela pray, disse para mim, pastor, eles vão fazer a cirurgia na quarta, quinta-feira. she said, Pastor, they're going to do the surgery on Wednesday or Eu Thursday. falei, você veio pedir para mim orar. So you asked me to pray. Então eu não posso orar se você vai fazer cirurgia. So I can't pray if you're going to do the surgery. Ou uma coisa ou outra. Or one or the other. Você quer que eu ore pelas mãos dos médicos? Do you want me to pray for Ou você the quer que eu ore por cura? Do you want me to pray for the hands of the Instantâneo. doctors, or you want me to pray for the healing instantly? E Deus me deu uma fé muito grande, eu fiz um desafio para ela. And God gave me a great faith that day. Eu falei, eu and faço a oração I gave a challenge, and se nós tivermos um acordo. I said, if I'm going to do the prayer, but we have to make an agreement Que você não vai fazer essa cirurgia, mas peça um próximo exame. that you're not going to do this surgery, but you're going to ask for a new exam. Ela concordou, She agreed. era filha da casa. She was a daughter of the house. Então nós fizemos a So oração. we did the prayer. Ela voltou no médico. She went back to the Tinha doctor. 2 exames positivos. There were 2 positive exams. E o Senhor concedeu a cura e ela agora fez o terceiro exame, onde ela teve que pagar, porque o seguro não pagou. Then God gave the healing, and then she had to pay for a 3rd exam E agora o exame dela veio negativo, não because tinha the mais câncer. insurance didn't cover it, and then that last exam came clean. 2 ou 3 meses depois, o pastor Alex trouxe uma moça. 2 or 3 months later, Alex brought Não era da nossa igreja. another girl, and she wasn't from our church. E ela disse, pastor, eu soube que Deus trabalha muito com milagres nessa igreja. And she said, Pastor, I heard that God works a lot in miracles in this church, Mas eu não sou dessa igreja. but I'm not from it. O senhor pode orar por mim? I'm not from this church, but can you pray for Só me? que ela perdeu-se no horário e chegou atrasado. But she got the time wrong, and she got here late. Quando ela chegou, o culto tinha terminado. When she got here, the service had ended. O Alex trouxe ela para mim So Alex brought her to me, e falou, pastor, ela toda envergonhada, disse, eu não conseguia achar o endereço da igreja. and she was very ashamed because she said she couldn't find the church. E ela falou para mim, eu volto outro dia para o senhor orar. And she said, maybe I'll come back another day so you could pray. Não, nós vamos orar, filha. I said, no, we could pray, Você chegou atrasado, You você got não here merece late. oração. Vamos orar. but you're gonna get your prayer. Qual é a situação? What is the situation? Câncer. Cancer. Quinta-feira vai ser feita a cirurgia. This week I'm gonna have a surgery. E eu lembrei da Beatriz. And I remembered Beatriz. Fiz a mesma proposta para ela. I did the same challenge for Eu her. oro, I'll pray. se você decidir cancelar a cirurgia We just decide to cancel e the pedir um surgery novo exame. and ask for a new exam. Mas deixa eu te explicar como é que funciona isso, porque Let me explain how já this works, aconteceu várias vezes para nós. because this has happened a lot with us. Quando o hospital te dá um diagnóstico, When the hospital gives you a ele é diagnosis, obrigado a tirar 2 exames. you need to take 2 exams. Quando tem a confirmação When you're deles, confirmed, eles já não querem mais se meter nisso. then they don't want to get involved anymore. Se você não quiser a cirurgia, você assume a culpa. If you don't want to do the surgery, you're taking on the O responsibility. seguro não te paga um terceiro exame porque ele já te deu 2 exames. The insurance doesn't pay for a 3rd one because they already gave you 2. Então você tem que praticamente brigar no hospital e dizer, não, Jesus me curou e eu quero um novo exame. So basically, you have to go to the hospital and fight to convince them to give you a 3rd exam. Eu passei por isso várias vezes. I went through this a couple Eu lembro times. que na vez do David fizeram uma reunião com 8 ou 9 pessoas do hospital. I remember on David, when David had
the condition, he had to do a meeting with 8 or 9 people. E quando They had eles to do. conseguiram, depois de uma semana de pesquisa, descobriram que a cura havia acontecido na vida dele, Then after a week of research, they found out that the healing had happened in his life. eles vieram para nós They came to us e falaram para nós o que é que eu vou escrever no repórter desse menino. and they said, what are we going to write on the report of the case? E eu lembro que a minha esposa respondeu, a gente lá na igreja chama isso de milagre. And I remember my wife saying that in church we call that a miracle. Ele disse, mas no nosso termo médico não podemos usar isso. And they said that our medical term, we can't use that. Levanta a mão, dá uma glória a Deus. How many can say glory to God? Fica ligado, irmão. And I said, Fica ligado, irmão. pay attention, brother. Pay attention. Porque não era nem para estar falando sobre cura. Quem sabe Deus está fazendo uma cura aqui. Ó. I wasn't even going to speak about healing, but I think God's making a healing today. E eu lembro que quando nós fomos pegar o repórter do David, And I remember when we got David's report, então no repórter veio something happened. the report said something happened. É o que eles Algo chamam aconteceu. milagre, eles chamam alguma coisa aconteceu. We call it a miracle, they say something happened. Quando eu fiz o challenge para essa moça, When I did the desafio for para this essa lady, moça, eu disse para ela, eu oro, mas você vai pedir o cancelamento. and I said, I'm going to pray, but you're going to ask to cancel the Só que eu sei que ela vai surgery. ter que brigar no hospital por causa disso. But I know that you're going to have to fight to get that in the A hospital. Beatriz era filha da casa. Beatriz was a daughter of the house. Essa moça não tinha sido mentoreada nem educada por nós. This lady was not educated by us. Então, para receber a oração, So ela to disse, receive, ok. so she received the prayer. Para receber a oração, ela concordou. So she agreed to receive the prayer. Mas quando ela saiu da igreja, But when she left, ela foi para o hospital. she went to the hospital. E não houve aquela confusão com os médicos. And she didn't do that with the E doctors. os médicos não permitiram ela e ela aceitou sentar na mesa de cirurgia. And the doctors didn't agree, and I mean the doctors didn't get convinced, and then she did the surgery. E quando deitaram ela na mesa de And when they cirurgia laid her down on the surgery e table, abriram para fazer a cirurgia, and they opened her up to do the surgery, o câncer não estava mais the lá. cancer wasn't there anymore. É um milagre? É um milagre abençoado, não? That's a Sim ou não? miracle, right? Não é maravilhoso a gente contar e rever esses milagres? Isn't it so good to speak and relive these miracles? Embora eu não possa viver de milagres de 10 anos atrás, eu não posso Então- viver dos milagres da minha avó, eu tenho que viver dos meus milagres do dia. Though I can't live off the miracles from 10 years ago or my grandma's miracles, I want to live in the miracles today. Muita bênção que aconteceu, mas eu quero que aconteça tudo de novo num percentual muito maior. Amém? Thank God for the blessings that happened before, but I want it to happen again in a much greater scale. Vamos fechar aqui agora. Let's close here now. Qual é o ponto que eu quero chegar? What is the point that I want to get Um to? câncer está dentro da pessoa. A cancer is inside the person. E agora você ora e Jesus cura, remove aquele câncer. And now you pray and Jesus removes that cancer. É um milagre ou não? Quantos Is that a concordam que é um miracle, milagre? yes or no? É um milagraço, não é? That's a big miracle. Agora pensa no milagre do pecado. Now Tá think dentro about de the nós. miracle of sin being removed. Talvez se você nunca vai acontecer em nome de Jesus, mas Maybe, talvez você enfermo, você vai chegar e vai pedir para alguém orar por você. perhaps, God forbid this happens, but you're going to ask for someone to pray for you when you're sick. E se eu perguntar na igreja, quantos querem aqui ter câncer? And if I ask in the church, how many people here want to have cancer? Todo mundo unanimemente vai dizer não. Everyone's going to say no together. E talvez se você ver algumas coisas que podem levar você a ter câncer, você vai evitar. But if you see some things that are going to take you to have cancer, you're going to probably stop doing them. Aonde eu quero chegar? Where do I want to get to? O pecado é pior do que o câncer 1 milhão de vezes. Sin is 100 times worse than cancer. Porque o câncer pode tirar a tua vida na terra, mas Because- o pecado te tira a eternidade. Because cancer can take your life on earth, but sin takes away your eternity. Não é um game. It's not a jogo. O pecado é destruidor. Sin is destructive. Deus apaga e esquece. God erases and forgets. Eu preciso me arrepender, I need to repent, olhar para dentro de mim look inside of myself, e dizer eu quero remover esse pecado. and say I want to remove that sin. E depois eu tenho que ver pelos meus olhos espirituais And then I need to look through my spiritual eyes. que eu estou branco como a neve, I'm clean as snow que Deus me purificou. because God purified me. Porque nós erramos todos os dias. Because we make mistakes every day. Diga comigo, Miqueias 7, 18, 19. Say with me Micah 7, 18 and Diga 19. comigo, Miqueias 7, 18, Say 19. Micah 7, 18 and 19. Deus apaga e esquece os meus pecados. God erases and forgets my sins.
O arrependimento ele vem de uma confissão. Repentance comes from a confession. Joga na tela para mim 1 João 1:9 que nós já lemos. Put 1 John 1:9. Se confessarmos os nossos pecados. If we confess our sins, Se confessarmos os nossos if we pecados. confess our sins, Ele é fiel He is faithful e justo. and just. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel If we confess our sins, e justo. He is faithful and just. Para quê? To what? Diga comigo, para nos purificar. To purify us. A gente não quer uma enfermidade terminal, We don't want a terminal sickness, mas o pecado é uma enfermidade terminal. but sin is a terminal sickness. O problema é que não é só físico, The problem is that it's not only physical, é espiritual it's também. spiritual as well. Atos 3:19. Acts 3:19. Perdão, Efésios 1:7. Sorry, Ephesians 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. O sangue de Jesus é a base de todo o perdão completo. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ele me comprou. He bought me. Ele me comprou. He bought me. A Michelle agora Michelle now pertence ao Senhor. belongs to the Lord. Ela foi comprada. She was bought by. Por quem que ela foi comprada? Why was she bought? Por um preço de sangue. She was paid Cadê o by Jesus? blood. Vem cá, Jesus. Where's Jesus? Vem cá, Jesus. O sangue de Jesus The blood of Jesus, foi o pagamento it was the payment pela vida da Michelle. for the life of Michelle. Agora a Michelle carrega sangue real. Now Michelle carries royal blood, O sangue de Cristo. the blood of Christ. O sangue de Cristo The blood of Christ está sobre ela. is over her, E ela agora pertence a Cristo. and now she belongs to Christ. Você está entendendo o porquê do pecado? Do you understand why? Porquê do pecado? Why the sin? Qual a intenção do diabo com o pecado? What is the intention of the devil with the sin? Porque o pecado consegue roubá-la Because sin can rob her de Cristo. from Christ. A Bíblia diz que o pecado separa. The Bible says De that sin Deus. separates us from God. Eu posso ir na igreja. I can go to church. Eu posso ficar participando. A Michelle é tradutora. Ser tradutora da igreja. Michelle is a translator. Mas o que garante ela But what guarantees her não é o que ela faz na igreja. is not what she does in the church. Tem alguém aqui entendendo aqui? Is anyone understanding here? Claro que quando nós trabalhamos para o Senhor, nós temos inúmeros benefícios. Of course, when we are doing the work of the Lord, we have a lot of benefits. Não deixe o pecado te roubar de Cristo. But don't allow the sin to steal you from Christ. Por isso, quando pecar, That's why when we sin, te libera. ask for O deliverance, sangue go de back to Cristo Christ. The blood of É o que Christ corre nessas veias. is what run in these veins. Quando o diabo olha para Michelle, When the enemy looks at Michelle, imagina o diabo saindo com os diabinhos, tudo para atacar o povo. imagine the demons going to attack the people. Ah, você acha que não existe? Não You existe. think this doesn't happen? It happens. Existe. It happens. Imagina o diabo e os diabinhos, tudo saindo. Imagine the enemy and the demons going to attack the people. Quando eles veem a When they Michelle, see Michelle, vamos atacar. let's attack. Aí o diabo fala, não toca não. And the enemy says, don't touch Toca her. não, toca não, toca não, Don't toca touch não. her. Não, não, toca não. Don't touch her. Essa aí foi comprada pelo sangue de Cristo. That one was bought by the blood of Jesus. Você quer tocar nela? If you want to touch her, Faz ela pecar. make her sin. Depois você toca. Once you make her sin, then you touch. Thank you. Se coloca de pé em nome. Please stand up. O perdão só é concedido através de Cristo. Sin is only given by Christ. E essa é The uma outra forgiveness coisa. is only given by Christ. A gente vai fazer um estudo sobre doxologia. And we're going to do a study on, Um estudo sobre o Espírito Santo. we're going to do a study on the Holy Spirit. Tinha que fazer um estudo sobre o Espírito Santo. We should do a study on the Holy Spirit Para entender um pouco mais to understand more como o pecado é prejudicial e o Espírito Santo nos livra de tudo isso. how much sin affects us and the Holy Spirit delivers us from that. A outra parte linda. Another beautiful part, A Lisa é do Senhor, sim ou não? Lisa's of the Lord, right? Ela é de Cristo, não? She's of Christ, right? Amém? Amen? Amém ou não? Amen or no? Ok.
nossa irmã em Cristo. Sim She's ou our não? sister in Christ, yes or no? Quantos sabem que é a nossa família? How many know that she's Hey. from our family? A autoridade sobre a vida dela. Authority over her life. Vamos dizer que o irmão, como é que é o nome do teu filho? Let's just say, Vamos dizer que o Logo let's, pecou. let's just say Logan sinned. E agora ele vem aqui e conversa com ela. Now he speaks with her. Não é mãe e filho aqui. It's not mother and son. Ela tem autoridade Oh, para perdoar pecados. she has the authority to forgive the sins. Você tem autoridade You have authority para perdoar pecados. to forgive sins. Como é que você vai fazer isso How are you going to do this se você estiver em pecado? if you're in sin? Você tem ideia da grandeza que está sobre a igreja? Do you know the power that's over the church? A Bíblia diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. The Bible says for us to confess our sins one to E another. existe pecado que nós temos que confessar. And there are sins that we need to confess. Existe pecados que nós temos acesso ao nosso próprio Deus. There are sins that we speak with God, Mas o que nós não podemos fazer, but obrigado, what we shouldn't do é conviver com o pecado. is live with the sin. Porque muitas pessoas saem da igreja. Why do many people leave the church? Porque muitas pessoas se afastam do pastor. Why do many people go away from the pastor? Porque muitas pessoas se afastam de você. Why do many people go away from you? Porque quando você começa a andar com a pessoa, Because when you start to walk with the person, você começa a trazer ela um alinhamento. you start to bring them into alignment. A pessoa começa a pecar menos, The person starts to sin less, começa a ter mais responsabilidade com as starts to coisas de have Deus. more responsibility with God. Não era dizimista, agora é dizimista. They wouldn't give tithes, now they do. Quem anda com dizimista se torna dizimista. You walk with people that give tithes, you'll give tithes. Quem anda com pessoas que buscam Deus, The ones that walk with people that Começa a buscar mais seek a Deus. God start to seek God more. quando o diabo vê que você está mudando, When the enemy sees you changing, ele quer tirar você de perto dessa he pessoa. wants to push you away from that person. E essa pessoa é o chato na tua vida. And that person is the annoying one in your life. Atos 3:19 Acts 3:19, diz a palavra do Senhor: the word of God says, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. Arrependei-vos, Repent para que sejam apagados os vossos pecados. so that your sins may be wiped out. Mateus 6:14 e 15. Matthew 6:14 and 15. E aqui, esse é o último versículo. And this is the last E verse. aqui eu digo para vocês, And here I say, na minha concepção, no meu entendimento, in my na understanding, minha versão, in my na minha version, versão, no meu entendimento, no, in my understanding, eu creio que é o que mais vai levar a gente para o inferno, é esse último versículo. I believe that this last verse is going to be the cause of many people going to the hell. E eu tenho provas disso. And I have proof of this. Porque quando eu vou no Brasil e prego para igrejas gigantescas, Because when I go to Brazil, I preach to big churches. e eu prego esse tema, And I preach this theme, 80, 90% vem para frente. 80 to 90% come up. Deixa eu dizer uma coisa para você. Let me say something to you. Vem um profeta na A igreja. prophet comes to the church, E o profeta vai, olha, and the prophet goes and he eu prays. vejo que tem bênção na tua vida. I see that there's blessing in your Deus life. vai abençoar a tua casa. God is going to bless your home. Deus vai prosperar. God is going to Vai prosper. vir dinheiro aí. You're going to have money. Vai vir documento. You're going to have documents. Ele volta para casa. Then he goes back home excited. Não é assim? Isn't that what happens? Sabe o que o pecado faz? You know what sin does? Afasta das promessas de Deus. It pushes you away from the promises of God. Aí a pessoa começa. The person starts, Mas Deus prometeu. but God promised. Por que ele não cumpriu? Why didn't he fulfill? Aí Deus é culpado. And then God is blamed. Eu vou dizer uma coisa sem nenhum ponto aqui de dúvida. I'm going to say something here without 1% of doubt. Todos nós All of us poderíamos estar em totalmente outro quadro. could be in a completely other level Se nós levássemos uma vida if we lived a life mais dentro do espiritual. living more in the spiritual. Qual é o ponto que, na minha concepção, mais vai levar a gente para o inferno? What do I think is going to take the most people to hell? Mateus 6, 14 e 15.
Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoares aquele que pecam contra vocês. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Próximo. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, But if you do not forgive others their sins, não tem coisa que vai levar mais pessoas para o inferno do que falta de perdão. there's nothing that will take more people to hell than lack of forgiveness. E o perdão você tem que aprender duas coisas de perdoar. You need to learn two things to forgive. Perdoar a você mesmo, Forgive yourself perdoar as outras pessoas. and forgive other people. Quem não aprende perdão não fica em igreja. The one that doesn't learn forgiveness doesn't stay in the church. Fica pulando de igreja. They jump church and church. Me machucaram nessa igreja. They hurt me over here. Me machucaram nessa, eu vou pra They essa. hurt me over Me here. machucaram nessa, eu vou pra essa. They hurt me over here. I'm going there. Quem não sabe perdoar vive de casamentos. The one that doesn't know how to forgive goes from marriage Meu to marriage. marido, minha esposa, My ele me spouse, machucou. he hurt me. Eu vou para outra. I'm going somewhere Eu vou else. para outra. I'm going somewhere else. Diga assim, é mais fácil perdoar? Say, it's easier to forgive. Eu lembro que há 25 anos atrás, quando eu cheguei na I América, remember 25 years ago when I came to the U.S. eu orava a Deus e eu digo, Deus, I would pray to God and I said, God, vou fazer um pedido maluco para você. I'm going to do a crazy request. Se puder, vem domingo à tarde If you come in the Sunday afternoon, ou segunda de manhã, or maybe like Monday morning, porque o povo está refresh do culto. because the people are refrescado with the service. Vai ficar mais fácil para subir, It's going to be easier to go up. porque segunda-feira está todo mundo no refresco do culto. Because Monday everyone's excited from the service. Terça-feira, Tuesday, quarta-feira, Wednesday, quinta-feira está quase desviado. Thursday you're almost going back. Sexta-feira não quer nem ouvir Friday. falar do pastor. You don't even want to hear the pastor's name anymore. É assim não? Is that what happens? Diga comigo, o pecado é um câncer. Say with me, sin Ou is melhor, a cancer. pecado é pior que câncer. Say with me, actually, sin is worse than cancer. Agora olha para a pessoa que está com você do seu Now, lado. now look at the person next to you. Por mais que essa pessoa diga, nunca mais eu vou pecar na vida, Even if this person says to you, I'm never going to sin again, ele vai estar falando a verdade? will they be speaking the truth? Hã? Oi? Então o que nós precisamos fazer? So what do we need to do? Aprender a nos arrepender dos nossos pecados. Learn how to repent of our sins. Olha para a pessoa do seu lado. Look at the person Faz next to you. favor para mim. Ah, pastor, isso faz muito na igreja, né? Mas é bom, é bom, é bom. Pastor, we do this way too much in the church. Look into the person next to you. Você tem pecado? Do you have sin? Você tem pecado ou não? Do you have Você sin? tem pecado? Do Tem you have aí, sin? Lucas? Você tem pecado, Lucas? Tem? Lucas, do you have sin? Tem pecado aí, Amanda? Do you have sin, Amanda? Tem pecado? Olha para a pessoa do seu lado. Look at the person next to you. Quem é você Who are you para acusar o pecado dessa pessoa que to está aí? accuse the other person's sins? Teu pecado é menor que o dele? Is your sin greater, less than Existe theirs? tamanho de pecado? Is there size of sins? Por que na igreja se julga muito? Why in the church is there so much judgment? Ele não é cristão? He's not a Christian. Ele não é obreiro? He's not an usher. Ele não é pastor? Oh, I thought he was a Ele pastor. não é músico? Isn't he a musician? Ele não é isso? He isn't that. Qual é o tamanho do teu pecado para você achar que é tão pequeno que você pode julgar o do outro? What's the size of I'm sorry. What is the size of your sin? Para que você ache That you think que ele é tão pequeno que você pode julgar os outros. that it's so small that you could judge others. Nós podemos julgar o macumbeiro? Can we judge an usher? Oh, someone that Nós does podemos, witchcraft. nós podemos julgar o ladrão? Can we judge a thief? Hã? Falando de pecado, não We're talking about sins. das leis. Está aqui, igreja. Então para de julgar. So stop judging. Se a igreja julgasse menos, ela estava mais cheia. If the church judged less, it would be more full. Eu falei com os obreiros. I said to the ushers, Quantos querem ver a igreja cheia? how many of you want to see the church Quantos querem ver a filled? igreja cheia? How many want to see the church filled? Quantos querem ver muitas almas se converterem todos os domingos na igreja? How many want to see many Sim ou não? souls converting every Sunday? Então se prepara para sentar do lado, talvez, de uma prostituta do seu lado. So be prepared to sit next to a prostitute, Um bruxo, a witch, de um ladrão.
a thief, de um espírita, a spiritist, de um macumbeiro, someone that porque a Bíblia diz que eles vêm como eles estão. the church said, A Bíblia diz que eles the vêm Bible como eles says estão. that they come. E como é que você vai receber eles? How are you going to receive them? Você está ok para sentar do lado de uma prostituta? Are you okay to sit next to a prostitute Hã? Sem julgar? without judging? Senta mais ali, irmão. Sit a little bit more this way. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? How many understand what I'm saying? Quem somos nós para julgar? Who are we to judge? Sabe por que você está aqui hoje? You know why you're here today? Porque você sabe que você pecou. Because you know you sinned. Mas você não quer essa vida de pecado. But you don't want that life of sin. Por isso você vem na igreja. That's why you come to church. Por isso você se envolve nos trabalhos da igreja. That's why you get involved in the things of the Por church. isso você se envolve com os irmãos da igreja. That's why you get involved with the people in the church. Porque você quer caminhar com pessoas Because you want to walk with people que vão trazer bênção para você. that are going to bring blessings to you. Sim, você errou durante a semana. Yes, you made a mistake Melhor during the dizendo, week. nós erramos. It's better to say we sin. Nós erramos. We sin. Mas nós estamos aqui But we are here porque nós queremos ser melhores. because we want to be better. Posso receber um amém por isso? Can I receive an amen for that? Fecha os teus olhos, por favor. Coloca a Close mão your no teu eyes, coração. And put your hand on your heart. Nunca mais pense que Never think Deus ele quer que você viva uma vida de santidade, porque ele é egoísta. never think that God expects you to live a life of complete holiness. O teu pecado não traz nenhum mal para Deus, Your sin does not bring any evil to God. traz mal para você. It brings evil to yourself. A Bíblia diz que o pecado separa nós de Deus, The Bible não ele de says nós. that the sin separates us from God, not Não ele de nós. him from us. Não é ele que é prejudicado, He's not the one that's affected. somos nós. We are affected. Por isso eu espero que no próximo culto de ceia So I expect that next communion service, nós possamos voltar ainda mais puros. we must come back even more pure. Eu espero que durante essa semana I expect that during this week, você vai aprender a se arrepender e começar a mudar o teu estilo, transicionar para uma vida de cristão. you're going to learn how to repent more and transition into being more of a Christian. Tem pessoas que pecam e dizem que a culpa é da igreja. There's people that sin and blame the church. Você tem Bíblia, You have a Bible. não diga que a culpa é da igreja. Don't say that the guilt is on the church. It's the fault of the church. Quem são os teus amigos? Who are your friends? Quem são as pessoas que caminham contigo? Who are the people that walk with you? Como está a tua vida hoje? How is your life today? Se Jesus voltar hoje à tarde, If Jesus comes back this afternoon, você está puro para subir? are you pure to go up? Como estão as promessas do Senhor? How are the promises of the Lord? Elas estão ativas na tua vida? Are they active in your life? Se elas não estão, If they're not active, faça essa oração do comigo, this prayer with me, porque essa é a parte mais linda. because it's the most beautiful part. Não importa o qual escarlate estejam teus It pecados, doesn't matter how scarlet your life is. nós estamos na casa do Senhor. We are in the house of the Lord. Confessa os teus pecados. Confess your sins. Todos nós pecamos. All of us sin. Queria pedir para fazer essa oração de uma forma totalmente diferente hoje. I'd like to do this prayer in a completely different way today. Se não for pedir muito e você tiver condições, If it's not to ask a lot, if you gostaria have que the você condition, dobrasse os teus joelhos aonde você está. I'd like you to go on your knees wherever you Se are. arrepende dos teus pecados. Repent of your sins. Poliana vai cantar, pessoal. Se arrependa dos seus pecados. Repent of your sins. Tome decisão. Quem é que vai mudar depois dessa palavra? Take a decision that we may change after this word. Quem sabe não vai ter só uma decisão de pedir perdão. Perhaps this isn't just a saying that I'm asking for forgiveness. Quem sabe você vai ter que mudar o teu estilo de cristão. Perhaps you're going to change your lifestyle as a Christian. Quem sabe você vai ter que começar a orar mais, Maybe you're going to have to pray more, ler mais a Bíblia. read the Bible more. Pai, nesse momento, Father, in this moment, nós pedimos perdão dos nossos pecados. we ask for forgiveness of our sins.
Pedimos perdão das nossas falhas. We ask for forgiveness for our flaws. Purifica a nossa casa. Purify our house. Purifica, Senhor, a KJ Family. Purify KJ family. Purifica, Senhor, todos os filhos desta casa. Purify all the children of this house. Purifica, Senhor, nossas famílias. Purify our families. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos Pastor, in this moment, we repent de todo o mal. of all the sins, Dá pro teu joelho. De todo o mal. of all the evil. Pedimos perdão. We ask for forgiveness. Libera nossas vidas. Deliver our life. Libera nosso coração. Deliver our family. Libera nossas mentes. Deliver our mind. Transiciona nossa mente Transition our minds ao cristianismo to Christianity. real, True Christianity. genuíno. Genuine. A tua palavra liberta. Your word delivers. O arrependimento Your word. cancela nossos pecados. Repentance cancels our sins. Senhor, limpa agora o sangue das nossas veias. Lord, cleanse the blood in our veins. Limpa nosso interior. Cleanse us inside. Seja removido todo espírito de câncer Remove maligno, every spirit of cancer. de câncer do pecado. Cancerous of sin. Seja removido Be removed. todo espírito de pecado. Every spirit of sin. Tudo aquilo que nos leva a pecar. Everything that takes us to sin. Senhor, uma libertação haja sobre a tua casa. Deliverance over your house. Libera agora mentes. Deliver the mind. Libera agora corpos. Deliver the bodies. Libera agora, Senhor, em nome de Jesus. Deliver now in the name of De Jesus. todo tipo de sujeira, Of all type of dirt. de todo pecado. Of sin. Limpa, Senhor. Cleanse us, Lord. Faz-nos brancos como a Make us neve. white as snow. Faz-nos brancos como a neve. Make us white as snow. Seja removido, Senhor. Remove, God. Perdoa nossos pecados. Forgive our sins. Perdoa aqueles que nos traíram. Forgive the ones that will betray us. Senhor, leva-nos a perdoar, Senhor, Take us to forgive todas as pessoas all the que people convivem conosco. that live with us. Em nome de Jesus, In the name of nós Jesus, decidimos we perdoar. decide to forgive. Nós decidimos tomar o teu perdão. We decide to take your Nós forgiveness. decidimos mudança. We decide for change. Libera perdão agora, Senhor, de matrimônios. Forgive the couples. Libera perdão agora de pais e filhos. Forgive the parents to the children. Em nome de Jesus, Pai. In the name of Jesus. Trabalha em nossos Work corações, in our hearts. em nossas mentes. In our minds. Libera, Senhor, Forgive God do desejo for the desire, maluco, doentio the crazy desire ao pecado. to go after sin. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Libera a tua casa. Deliver your home. Libera a tua igreja. Deliver your Libera os church. trabalhadores. Deliver the ushers. Hoje é culto de ceia. Today is a delivering Seja removido communion service. Be todo removed. pensamento maligno. Every evil thought. E agora, Pai, And now, Father, em nome de in Jesus, the name of Jesus, eu ativo todas as promessas. I activate all the promises. Eu ativo todas as I bênçãos. activate all the blessings. Senhor, eu ativo agora o retorno, Senhor, I activate the return de cada filho, de cada filha desta of casa. every child of this house. Alinhar-se totalmente. Completely aligned. Tudo aquilo que se tornou errado, volte ao certo novamente. That has become wrong will become right. Tudo aquilo que se tornou errado, pecado, Everything volte that- ao correto novamente. Everything that was sin will become Alinha os matrimônios, correct again. Align the alinha a marriages. casa, Align the home. alinha os filhos, Align the children. alinha os obreiros, Align the ushers. alinha os músicos, Align the musicians. alinha os evangelistas, Align the evangelists. alinha, Senhor, Align, Lord, todo nosso ministério, everyone in this ministry. todos os pastores que estão conectados a All the nós. pastors connected to us. Oramos por todo o nosso Pray for ministério, our whole ministry. oramos por toda a nossa We casa. pray for our whole home. Entregamos esta oração a Ti We present this prayer e nos levantamos, Senhor, and we raise up livres de todo free of all pecado, sin. livres de todo Free of all pecado, sin. livres de todo Free of all pecado, sin. em nome de In the name Jesus. of Jesus. Levante-se puro em nome de Jesus. Raise up purified in the name of Levante-se Jesus. limpo em nome de Raise up Jesus. delivered in the name of Jesus. Ressuscitou.
Quantos estão limpos com o How Senhor? many are cleansed? Amém. Olha teu irmão do lado, vê como ele está mais branquinho agora. Look at your brother next to you. Doesn't he look a little more bright? Amém. Diga para essa pessoa do teu lado, diga: você é mais Look to the person Você next to you. é mais You are more do que vencedor em than an Cristo overcomer Jesus. in Christ Jesus. Oh! Aleluia! Quer chamar o pastor Rolando aqui conosco? Pega a ceia para orar por nós.